Bom dia, olá alunos, aqui nós vamos hoje continuar com mais uma aula de Química Orgânica, diretamente aqui da Universidade do Estado do Amapá, fazendo a resolução de questões de Química Orgânica. Por que dessa aula? Porque houve muito erros nas provas que foram corrigidas, então as questões que mais vocês tiveram dificuldade, elas serão resolvidas agora. Uma delas foi a hibridização sp2, que eu pedi para vocês, carbono, oxigênio e nitrogênio, né? Bom, então a primeira pergunta que a gente faz, para que serve a hibridização? A hibridização, no caso, quem comanda, né, que necessita dessa hibridização, é o carbono. Por que o carbono necessita dessa hibridização? Porque quando você faz o estado fundamental, tá, do carbono, né, nós vamos trabalhar só com a camada de valência. Tá? Então, quando você faz o estado fundamental, ele está no segundo período, né? Então, a camada de valência dele é 2s2, 2p2, né? Quando eu escrevo essa camada de valência, né, vamos botar aqui um CV, que é a camada de valência. Essa camada de valência eu estou escrevendo para você a nível, não está sendo escrita a nível de orbital, ela está sendo escrita a nível de subnível. Então, eu estou dizendo para você que eu tenho 2 elétrons no subnível S e tenho 2 elétrons no subnível P. Quando eu coloco para a forma de orbital, que eu vou já usar o número quântico magnético M, eu já ponho 2s2, 2px, 2py e 2pz. Aí, como no subnível são só 2 elétrons, vai ficar um neste orbital, 2px, e 1 no 2pz. Então, isso aqui é essencial de você escrever antes de começar a hibridização, que é a camada de valência do átomo. Então, de acordo com os postulados de Kekulé, o carbono tem que fazer 4 ligações, né? Cada ligação química, para ela ser efetuada, você tem 2 teorias que explicam a formação dessa ligação química, essa ligação covalente. A teoria da ligação de valência, que ela trabalha com a sobreposição de orbital, e você tem a teoria do orbital molecular. Vamos raciocinar em termos da teoria de ligação de valência. Na teoria de ligação de valência, se eu quero formar 4 ligações, eu tenho que ter um elétron em cada orbital, porque o orbital é a região do espaço onde eu acomodo o elétron. Então, se eu quero fazer 4 ligações, eu tenho que ter um elétron acomodado em cada orbital. Então, 4 orbitais, um elétron em cada orbital. Quando eu olho para o estado fundamental do carbono, eu não tenho 4 orbitais, né? Eu tenho elétron distribuído em 3 orbitais. Então, isso vai fazer com que eu tenha necessidade de hibridar. E a hibridização começa com a necessidade de eu buscar um novo orbital. Por isso que quando eu escrevo estado ativado, eu passei um elétron do S para o PZ. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso de 4 orbitais, porque eu quero fazer 4 ligações. Então, para fazer 4 ligações, eu tenho que ter 4 orbitais e um elétron em cada orbital, né? Então, quando eu faço o estado ativado, eu já escrevo, olha, 2s1, 2px1, 2py1 e 2pz1. Então, agora eu tenho 4 orbitais. Então, você vê que eu estou preocupada com os orbitais, eu não estou preocupada com a quantidade de elétron.
Meu foco são os orbitais. Quantos orbitais eu preciso para fazer 4 ligações? 4 orbitais. Quantos eu tenho aqui? 3. Então, vou atrás de mais um orbital. Agora, eu tenho 4 orbitais, que chama esse estado de estado ativado. E, a partir daqui, eu vou ver que tipo de hibridização eu vou fazer, tá? De tal maneira que eu sempre vou continuar com 4 orbitais. Então, eu pedi para vocês sp2. O que é que essa sigla quer dizer? Ó? Quando eu digo que eu quero sp2, é porque eu fiz a junção de um orbital s com 2 orbitais p, tá? A gente pode escolher o px, PY para efeito didático, mas pode ser qualquer um deles. Então, quando eu digo que a minha hibridização final foi sp2, é porque eu peguei o orbital s, hibridizei, misturei com o orbital px e py, e essa hibridização, ou essa mistura, gerou um novo orbital, que é o sp2. Tá? Agora, quantos orbitais eu tinha? 1, 2, 3, para hibridizar. Então, qual vai ser o meu resultado? 3 orbitais sp2, porque não posso perder orbital no meio do caminho. Então, se eu tinha 3 aqui, tem que ter 3 no final. Então, eu tenho aqui, ó, 3 orbitais sp2. Tá? E o que acontece com esse orbital que não passou pelo processo de hibridização? Ele continua, só que ele vai dar origem a uma ligação diferente, porque eles são diferentes. Esses orbitais aqui são hibridados, então eles vão dar origem à ligação sigma. Tá? Todo orbital hibridado, ele forma a ligação sigma, segundo o eixo nuclear. E este aqui, que não passou pelo estado de hibridização, ele vai ser responsável pela ligação π. É ele que vai formar a ligação π. Tá? Então, toda vez que eu tiver carbono com hibridização sp2, eu tenho a presença da ligação dupla, ó. Essa ligação dupla me diz que eu tenho uma ligação π, que é feita com este orbital aqui, que não passou pelo processo de hibridização, e uma ligação sigma, tá? E aqui, ó, eu vou ter as outras 2 ligações sigma, porque lembra que eu falei para você que ele forma 3, ó, 1, 2, 3. Então, ó, este carbono, 1, 2, 3. Este outro carbono, 1, 2, 3. Entendeu? Então, é importante entender esse sentimento que envolve a hibridização. Então, você vê que eu foco no orbital. Por isso que eu falei para vocês, na hora da prova, que fazendo por carbono, você não precisava repetir tudo de novo para oxigênio e nitrogênio. Se eu quisesse mostrar a possibilidade de hibridação sem falar em elétrons, poderia. Chegava, olha, a camada de valência. Qual é a camada de valência? Os orbitais, os elementos que estão no segundo período. Todos eles são 2s e 2p. Eu vou completando a quantidade de elétron até chegar no neônio, que é do segundo período. Aí ele fecha com 8 elétrons. Mas todo esse pessoal que está no segundo período, eles vão ocupar esses orbitais, que vai mudar a quantidade de elétrons. Então, eu poderia pegar aqui o 2s, 2p, sem falar em elétron. Aqui eu usaria já o número quântico magnético para falar a nível de orbital, porque aqui é subnível. Então, falando a nível de orbital, eu teria os orbitais 2s, 2px, 2py e 2pz. Tá? E a partir daqui, eu posso fazer a
mistura de orbital ou combinação linear desses orbitais. Se eu quiser pegar os 4 e misturar, eu vou ter um SP1, 2, 3, SP3. Eu quero fazer agora a segunda possibilidade que eu tenho para trabalhar com esses orbitais. Fazer com 2 P's, então SP2. Aí o que sobra, sempre o P que sobra, é responsável pela formação da ligação π. Aí, se eu quiser fazer a combinação linear ou a hibridização de apenas 2 orbitais, eu vou gerar um SP. Tá? Então, é isso que é a hibridização. Tá? Eu não posso chegar e mostrar a hibridização escrevendo já a parte final. Eu tenho que botar o estado fundamental, tá? O estado ativado, se você vincular aqui, no caso, o carbono, mas se eu não tiver vinculando átomo nenhum, estiver me referindo só ao orbital, daqui eu já posso hibridar. Eu tenho 4 orbitais, né, disponíveis em todo o segundo período para distribuir elétrons, isso falando em camada de valência, tá? Camada de valência. Então, o que vai mudar aqui é o N. Né? Se eu for fazer uma hibridização com o elemento do terceiro período, esse N já muda. E eu já vou usar mais um orbital, que é o D. Mas, para o segundo período, é só esses 4 orbitais que eu trabalho no segundo período. Então, é através desses 4 orbitais que eu posso fazer a hibridização. Alguma pergunta? Tá? Então, vamos apagar aqui e terminar para o carbono. Tá? Então, terminando aqui para o carbono, pode apagar, né? Vamos terminar aqui para o carbono. Então, terminando aqui, eu fiquei com 3 orbitais, né, para o carbono. Eu fiquei com 3 orbitais, eu vou botar entre colchete, porque já tem aqui, ó, 2sp2, para não misturar com a quantidade de elétron que eu quero distribuir. Aqui, ó, 2sp2, que nós descobrimos que eram 3 orbitais hibridados, de mesma energia, né? Eles têm a mesma energia. E um orbital que não passou pelo processo de hibridização, que tem uma energia um pouquinho acima. Então, vou botar ele bem aqui, ó. Só para você lembrar que ele tem uma energia um pouquinho acima desse orbitais que estão hibridados. Então, 2pz. Né? Agora, o carbono. Qual é o grupo do carbono? O carbono, ele é do grupo 14. Então, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Aí você vai fazer para o carbono, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, você vai formar 3 ligações sigmas de mesma energia e segundo o eixo nuclear, e uma ligação π. Essa ligação π ela é lateral ao eixo nuclear. E ela tem uma energia um pouquinho maior. Ela é mais fácil de sofrer cisão heterolítica ou homolítica. Ok, aí depois eu pedi para vocês o oxigênio. Né? O oxigênio, ele já é do grupo 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Bem, a geometria aqui, ela é trigonal plana, né? Então, você teria, se não quisesse fazer a questão completa, pode colocar isso aqui, ó. Aqui é o que vai formar a ligação π, e aqui são os elétrons nos orbitais hibridados que vão formar as ligações sigma. Tá? Agora, para o oxigênio,
o oxigênio já é 6 elétrons. Então, você vai ter, ó, 2sp2, vamos escrever os orbitais hibridados, que são 3. Tá? E o 2pz aqui um pouquinho acima. Agora, eu tenho 6 elétrons. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como é que vai ficar o oxigênio, né? Então, aqui eu tenho o oxigênio. Vai ter de novo as 3 ligações, os 3 orbitais. Eu vou ver o que eu vou fazer com esses orbitais. Aqui eu usei para formar ligação. Bora ver o que eu vou fazer aqui para o oxigênio. Né? Então, no PZ, eu tenho um elétron, que vai formar a ligação π, né? E no 2p, no hibridado, 2sp2, eu só tenho uma segunda possibilidade de formar a ligação. Esses dois, ele vai guardar o par de elétrons não ligantes, que o oxigênio, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então, o oxigênio faz 2 ligações, uma sigma e uma π. Esses outros 2 orbitais, ele guarda o par de elétrons não ligantes. Tá? Depois, eu pedi para o nitrogênio, não foi? Nitrogênio. Nitrogênio é grupo 15, né? Grupo 15. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Tá? Então, como é que ficaria para o nitrogênio? 2sp2, né? Os 3 orbitais hibridados. E aqui, com um pouquinho mais de energia, o 2pz. E aí, eu tenho 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como é que vai ficar o jeitão do nitrogênio? Eu vou ter o nitrogênio, tá? Com um orbital P, que ele vai formar a ligação π. E eu tenho o nitrogênio com os 3 orbitais sp2. O que é que eu vou fazer com esses orbitais sp2? 2 eu vou usar para formar a ligação. Então, esse aqui eu vou formar a ligação, esse aqui eu vou formar a ligação. E este aqui eu vou usar para guardar o par de elétrons, porque o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes. Era isso que era vocês fazerem. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Deixa eu pegar aqui a prova. Uma que a maioria... Olha, essa terceira aqui, poucos alunos acertaram essa terceira questão. Uma das questões mais fáceis da prova. E todo mundo errou. A terceira questão, eu digo para você utilizar a quantidade suficiente de carbono, quantos você precisar, quantos hidrogênio você precisar, oxigênio e nitrogênio, né, quando necessário, e montar as estruturas dos seguintes compostos. Tá? Então, eu pedi para você colocar uma amina secundária. Nós já vimos que o nitrogênio tem que formar 3 ligações, né? Então, está pedindo para você uma amina secundária. Então, só para lembrar aqui, o que é uma amina? Né? Da onde origina a amina? Tem livros que mostram que a amina se origina do gás amoníaco, da amônia, pela retirada de hidrogênio e colocação de substituinte alquila. Então, se eu quero uma amina secundária, eu quero uma amina secundária,
eu tenho que botar quantos ligantes no nitrogênio de substituinte alquila? Eu tenho que colocar 2 substituintes alquila, porque ela é secundária. Então, eu vou ter o nitrogênio, tá? Ligado a um hidrogênio, porque eu vou usar só 2 para substituir por alquila, né? E aqui eu vou ter um R e aqui um outro R. Então, se você sabe o que é uma amina secundária, e lembra que ela saiu daqui, ó, mostrei isso na aula para vocês, né? A amina primária, eu vou substituir um hidrogênio só por um substituinte alquila. Secundária, eu vou substituir 2 substituintes alquila aqui. A terciária, eu vou colocar 3 substituintes alquila. Na prova, eu pedi a secundária. Então, você tinha que trabalhar com a quantidade de carbono que você quisesse. Então, você poderia fazer logo a mais simples de todas, né? Que é colocar um CH3 para cá e um CH3 para cá. Essa é a mais simples de se fazer. Mas você poderia botar uma etila aqui, você poderia botar um propil desse lado, botar qualquer substituinte alquila que você desejasse. Se você coloca, teve gente que botou e não botou essa terceira ligação, está errado. Porque o nitrogênio, ele forma 3 ligações, né? E aqui o par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes, dependendo da hibridização dele, ele é guardado no orbital sp3. Se ele estiver formando dupla, ele é guardado no orbital sp2. Nesse caso aqui, ele está sendo guardado no orbital sp3. Né? Então, essa era a letra A. Hidroxialdeído. Tá? Então, hidroxialdeído. Todo mundo já tem pergunta aqui? Hidroxialdeído. Primeira coisa, você tem que lembrar o grupo funcional do aldeído, tá? Que é o grupo formila. Tá aqui o aldeído. Tá? E aqui eu posso colocar qualquer substituinte alquila. Então, eu quero um hidroxialdeído. Então, você faz 1, 2, coloca o teu aldeído aqui, por exemplo. E bem aqui você coloca a hidroxila. Isso é uma possibilidade. Depois você completa com hidrogênio, né? Porque o carbono forma 4 ligações. Pronto, aí você tem o 2-hidroxipropanal. Porque são 1, 2, 3 carbono, é prop. Né? Então, 2-hidroxipropanal. Que a terminação para aldeído, ela é al. Tá? A outra, um ácido carboxílico quiral. Quando eu digo que eu quero um composto quiral, eu tenho que gerar nesse encadeamento um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Aquele carbono tem 4 ligantes diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou me preocupar é com o grupo funcional do ácido carboxílico, né? Então, o grupo funcional do ácido carboxílico é C-O, é o grupo carbonila, conectado na hidroxila. Carbonila, hidroxila, forma a carboxila. Tá? Então, esse é o grupo funcional. De posse desse grupo funcional, o que é que eu faria? Eu iria agora fazer o meu carbono quiral. Né? Então, eu coloco aqui, ó, o grupo funcional do ácido carboxílico, tá? Ele já vai ser um substituinte do meu carbono quiral, né? Se eu colocar ele aqui, ó, se aqui eu vou dizer que o segundo carbono é meu carbono quiral. Então, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Eu vou botar um hidrogênio
Tá? Aqui eu vou botar uma metila. E bem aqui eu tenho que continuar o encadeamento, eu não posso pôr outra metila. Se eu colocar outra metila aqui, ele deixa de ser quiral, esse carbono. Então, eu tenho que botar aqui, ó, um CH2 e um CH3. Pronto, eu tenho um ácido carboxílico quiral. Este carbono é quiral, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Então, ele é quiral. Aí eu vou ver quantos carbonos tem a cadeia principal. Ó. Tem 1, 2, 3, 4. Né? Aqui é o carbono 2. No carbono 2, eu tenho que fazer a indicação desse substituinte. Então, vai ser ácido 2-metil, o quê? 1, 2, 3, 4. Butanóico. Ácido 2-metil-butanóico, que é but, ó. 1, 2, 3, 4, é but. 4 carbonos é but. A terminação do ácido é óico. Tá? Toda vez que eu tenho um ácido, a terminação é óico. Então, ele é um butanóico, mas ele tem um substituinte na cadeia principal, que é o metil. Aonde está esse substituinte? No carbono 2. Então, vai ser 2-metil, ácido 2-metil butanóico. Qual foi a outra? A outra que eu pedi foi um álcool quiral, né? Um álcool... Olha, eu vou... Cláudio, eu vou trazer sua prova depois, porque ela ficou naquele primeiro envelope, tá? Aí aqui, ó, eu quero agora um álcool quiral. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que para ser álcool, eu tenho que ter a hidroxila conectada em carbono sp3. Então, tá fácil agora de eu fazer o meu álcool. Aí eu venho, eu quero um álcool quiral, então vamos logo botar os ligantes do carbono quiral. Olha, pode ser o hidrogênio, pode ser a minha própria hidroxila, o segundo ligante, diferente. E aqui eu coloco 2 ligantes nesse carbono, que são substituinte alquila, diferente. Porque eu quero um álcool quiral, então esse carbono tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, eu posso botar aqui, ó, CH2, CH3, e posso botar aqui um CH3, pronto. Esse álcool é quiral, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3... e 4 ligantes diferentes. Então, é um álcool quiral. Como é o nome desse álcool quiral? Tem que ver a minha cadeia principal. É 1, 2, 3, 4. Então, ele é o butan 2-ol. Ol é a terminação do álcool. Toda vez que eu tenho álcool, a terminação é ol. Tá? Então, butan 2-ol. But, porque tem 4 carbonos. AN, porque só tem ligação simples. E eu tenho que direcionar onde está a hidroxila. E ela está onde? No carbono 2. Então, 2-ol. Eu tenho que começar a numeração pelo carbono da extremidade mais próximo do substituinte. Tá? Qual era o outro? Uma cetona aromática. Esse todo mundo errou. Ninguém acertou. Pode apagar aqui a cetona aromática. Você tem que ter primeiro o anel aromático, né? Então, vamos botar aqui o benzeno.
Esse é um anel aromático. Uma acetona aromática, eu vou colocar aqui, ó, a carbonila, que é o representante da acetona, né? E aqui um substituinte alquila, que pode ser CH3. Quando eu falo cetona, você já tem que lembrar que eu tenho que ter o grupo carbonila ligado a 2 substituintes. Que pode ser o R1, pode ser igual a R. Mas, normalmente, o R1 é diferente de R. Tá? Então, toda vez que eu vou escrever uma acetona, eu preciso ter esse sentimento do que é, senão como é que eu vou escrever? Então, teve gente que botou o anel de 6 e uma carbonila aqui. Né? É uma acetona, mas não é uma acetona aromática. Então, aqui você tem uma acetona aromática, né? Que é a fenil, né? Seguindo a ordem alfabética, fenil, que é o F, metilcetona. A outra, para escrever um éster, né? Então, para você escrever a estrutura de um éster, já copiaram o álcool? Então, vamos fazer aqui o éster. Para você fazer um éster, é a mesma coisa. Você tem que saber o que é um éster. Né? Qual é o grupo funcional do éster? Então, o grupo funcional do éster é a carbonila ligada no oxigênio. Aqui eu vou ter 2 substituintes, um R e um R1. O R1 pode ser igual a R, ou o R1 pode ser diferente de R. Então, este é o grupo funcional do éster. Tá? Então, eu quero escrever um éster. Então, o que eu faço? Eu vou fazer... eu quero fazer R1 igual a R. Então, eu vou botar aqui, ó, CH3. Aí, eu coloco o grupo funcional. E aqui eu coloco um CH3. Tá? Então, aí eu vou ter o etanoato, que essa parte aqui vem do ácido, etanoato de metila. Essa parte vem do ácido e essa parte vem do álcool. Sabe que para formar o éster, tá? Esse éster que está aqui, ó, para eu formar, eu faço uma reação chamada de esterificação, que é o ácido mais o álcool, né? Esse ácido mais álcool vai te dar o teu éster, que tu está querendo, mais água. A reação no sentido 1 é de esterificação, tá? A reação no sentido 2 é de hidrólise. Eu reajo ele com a água e quebro o encadeamento e volto para isso aqui. Então, hidrólise. Tá? Então, pronto, escrevi. Agora, eu quero R1 diferente de R. Bom, então, eu ponho aqui, ó, CH3, CH2, C dupla O oxigênio de novo, CH3. Agora, eu vou ter o quê? 1, 2, 3. Então, essa parte vem do ácido. Propanoato de metila. Tá? Então, essa foi uma questão também que todo mundo errou. Olha, essa aqui, para escrever os produtos de reação ácido-base, utilizar as setas curvas. Essa aqui, a letra A, poucos acertaram. A letra B, a maioria acertou. Tá? Então, pode apagar a acetona aromática. Então, é para escrever o produto das reações ácido-base. Então, é sobre reações ácido-base. E para utilizar as setas curvas, né? Então, você tem aqui, ó, CH3OH.
Vamos botar os 2 pares de elétrons não ligantes do oxigênio, mas ele está reagindo com hidreto de sódio. Então, o hidrogênio aqui é negativo. Está com orbital completo, 2 elétrons. Então, ele é um hidreto. E aí, eu vou tentar descobrir quem é a minha base, quem é que vai doar elétron, porque existem situações que a base é o oxigênio, né? Ele doa o par de elétrons. Mas nesse caso aqui, o ânion hidreto, por ser já negativo, né? Ele já é um ânion, ele vai ser uma base mais forte. Então, quem vai ser a base vai ser o ânion hidreto. Então, ele que vai ser a base. O sódio, ele é chamado de íon espectador. Por que ele é um íon espectador? Porque ele não participa da reação. Ele fica na expectativa, ao longo do mecanismo, ele fica na expectativa, esperando que apareça um ânion para ele fazer uma ligação iônica. Então, ele é um íon espectador. Ele é um metal alcalino, né? Lá do grupo 1. Então, agora eu pego, já que esse é a base, esse aqui vai ser o ácido, né? Bom, então eu vou ver onde está o hidrogênio ionizável. Tem 3 maneiras de você ter um ácido de Lewis, né? Eu já expliquei para vocês na aula. Ou você tem hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, ou o hidrogênio ligado diretamente a um átomo eletronegativo, como o ácido bromídrico, por exemplo. Ou, essa é uma possibilidade, ter hidrogênio ionizável. A segunda, essa é a primeira possibilidade, hidrogênio ionizável. Qual é a segunda possibilidade? Ele ser uma molécula eletricamente neutra e ter um orbital P vazio. Quem é que entra nessa categoria? O cloreto de alumínio, ele entra nessa categoria. O trifluoreto de boro também entra dentro dessa categoria. E a outra possibilidade, ele pode ser um cátion. E a gente tem aqui os carbocátions. Todos eles são ácido de Lewis. Então, nessa reação que a gente está estudando, é hidrogênio ionizável. Então, o que eu vou fazer? A seta me diz o seguinte, que esse par de elétrons vai formar uma ligação química com este hidrogênio. Quando ele forma a ligação química com esse hidrogênio, o par de elétrons da ligação sigma é deslocado para o oxigênio. E o oxigênio acaba estabilizando bem essa carga negativa, porque ele é um átomo eletronegativo. Pode apagar o éster? Então, dando prosseguimento, você agora coloca o produto, né? Então, você vai ter como produto o H2, gás hidrogênio, mais o quê? O metal, né? Que ele é o íon espectador. Quando a gente vai escrever uma estrutura, o cátion vem sempre na frente, né? E o ânion metoxila. Esse ânion aqui é chamado de ânion alcóxido. Tá? Então, era assim para fazer essa reação. Acho que só 2 alunos acertaram. Tá? Outra questão
que vocês tiveram muito problema foi a questão dos essa daqui. Foi aquela questão que eu peço para escrever a estrutura do 1,2 de cloretano, posteriormente escrever as conformações estreladas, em projeção de Newman e escolher a mais estável. Então, vamos ver. A primeira coisa que eu tenho... Tá? Que fazer é o seguinte. Então, eu quero escrever a estrutura do 1,2 de cloretano. Então, a primeira coisa é escrever a estrutura, né, de cloroetano. Etano é et, 2 carbonos. 1,2, então vamos botar com outra cor de caneta. Cloro aqui e um cloro aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Completar com hidrogênio, né? Então, aqui vai ficar H2 e aqui vai ficar H2. Então, quem fez isso ganhou um pontinho, que é a primeira parte da questão. Segunda, eu quero que você coloque isso aqui na conformação estrelada. As possíveis conformações estreladas. Depois passar para Newman, todo mundo para Newman, e escolher a mais estável. Então, vamos começar. Então, eu quero estrelada, né? Então, ó, outra coisa, vocês fizeram a maior loucura aqui nessas ligações. Gente que fez assim, entendeu? Teve tudo que foi possibilidade, eu encontrei nas provas, tá? Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho a linha do horizonte aqui, né, gente? Que pode ser a linha do caderno de vocês, né? A linha do horizonte pode ser a linha do caderno. Então, na linha do caderno, você faz um ligante perpendicular à linha do teu caderno. Vamos supor que a linha do teu caderno esteja passando aqui. Tu já escreve esse, ó, perpendicular à linha do caderno. Tá? E aí você vai, olha, esse aqui tá para cima, né? Então tem que botar 2 para baixo. Aqui tá para baixo, 2 para cima, porque eu tô querendo a estrelada. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar os ligantes agora. Cada ponto dessa semirreta é um carbono desse. Então, esse ponto aqui da semirreta é esse carbono, esse ponto da semirreta é esse outro carbono. Agora, eu vou pôr o ligante, olha, eu vou botar aqui o cloro para cima e o cloro para baixo. Tá? Coloquei já o cloro para cima e o cloro para baixo. E agora eu vou botar os outros ligantes. Ó. Cada carbono tem 3 ligantes. Um cloro e 2 hidrogênios. Um cloro e 2 hidrogênios. Então, eu vou botar aqui, ó, um hidrogênio, o segundo hidrogênio. Primeiro hidrogênio, segundo hidrogênio. Escrevi. Essa conformação estrelada, essa projeção cela estrelada, né? Então, projeção cela estrelada. Essa projeção cela estrelada, como eu tenho um cloro para cima e outro cloro para baixo, ela é chamada de anti, porque eles estão na posição de maior estabilidade. Por que maior estabilidade? Porque eu não vou ter impedimento espacial de um cloro em relação a esse aqui, porque eles estão de 180 graus, ó, esse está para cima e esse está para baixo. Se eu colocasse, por exemplo, ele bem aqui, ele já ia dar um pequeno impedimento espacial,
porque ele já ia formar um ângulo tipo de 60 graus com esse aqui, está perto um do outro. Aqui é a situação de ele estar mais longe um do outro. Então, é a situação de maior estabilidade. É a ante. Quais são as outras possibilidades? Eu vou torcer, como eu quero tudo estrelada, a minha torção vai ser de quê? De 120 graus, né? Porque eu quero tudo estrelado. Então, quando eu torcer de 120, o cloro vem para cá. Quando eu torcer de novo de 120, ele vem para cá. Então, eu tenho essas três possibilidades, ó. Então, a torção é de 120 graus. Então, você vem, ó. Aqui, esse de trás eu não vou mexer. Eu vou manter ele fixo e rodar o da frente. Então, aqui você tem ó, o cloro 90 graus com a linha do horizonte, os dois ligantes para baixo, e aqui é onde eu vou efetuar o processo de torção. Então, aqui eu coloco os ligantes, ó, cloro, aqui hidrogênio e aqui hidrogênio. Agora, aqui eu torci, ó, de 120. Então, o cloro agora veio para cá, ó. Hidrogênio e hidrogênio. Meu processo de torção está sendo assim, tá? Estou torcendo no sentido horário. Ah, se fizer no anti-horário está errado? Não, pode fazer no anti-horário. Se fizer no anti-horário, ele vem primeiro para cá. Não vai ter problema nenhum. Essa aqui, bom, por que eu pedi a Nilma? Porque a Nilma, ela facilita tu enxergar esses ângulos de edro. Então, olha, quando tu faz a Nilma, o que é que tu tem quando tu faz a Nilma? Teve gente que fez essa Nilma assim, ó, mas botou tudo saindo de dentro do círculo. Não é assim. Não sai tudo de dentro do círculo os ligantes, tá? Então, você tem que fazer o carbono de trás, que é representado por um círculo. Eu vou tirar os ligantes do carbono de trás. É cloro, hidrogênio e hidrogênio. Eles saem daqui da superfície, ó, tá? Tá aqui um para cima e dois para baixo. Então, aqui, ó, para baixo e para baixo. Quem é que está para cima? É o cloro. Então, coloca aqui ele, ó, cloro. Para baixo, os dois hidrogênios. Agora, o ponto que vai ser projetado no interior do círculo é o carbono da frente. Então, bem aqui, ó, carbono da frente. Cloro para baixo. Então, cloro para baixo. Dois hidrogênios para cima. Dois hidrogênios para cima. Tá? Aí eu coloco cloro. Aqui hidrogênio. E aqui hidrogênio. Então, você vê o ângulo de edro, ó, de 180 graus entre um cloro e outro, que é a forma mais estável. Que eu estou pedindo na prova. A outra, você coloca aqui, ó, no círculo, cloro para cima, hidrogênio, hidrogênio para baixo. Então, venho, coloco o cloro aqui, tá? E aqui eu ponho hidrogênio, hidrogênio. Carbono da frente, para baixo e dois para cima. Então, eu tenho aqui o cloro, tá? Aqui eu tenho carbono da frente, tá errado. O cloro não é aqui, dona Júlia. Cloro é bem aqui, ó, hidrogênio. Então, hidrogênio aqui, ó, tá aqui ele, ó. Vem pra cá. Cloro. E hidrogênio. Este ângulo de edro é de quanto? De 60 graus. Né? Como é que eu chamo essa projeção aonde o ângulo de edro entre os ligantes é de 60 graus? Eu chamo de více. Tá?
E agora eu vou fazer mais uma torção de 120 graus. Colocar os ligantes de trás, que é cloro, hidrogênio e hidrogênio. E vamos colocar aqui os da frente, ó. Eu vou torcer mais de 120, então ele vem para cá. O cloro vem para cá, ó. Tá? Aqui eu vou ter hidrogênio e aqui hidrogênio. E agora eu vou fazer a Nilma. Ligante de trás, ligante da frente. Vamos colocar esses ligantes agora, ó. Cloro aqui atrás e 2 hidrogênios. Então, 2 hidrogênios. Esse é o carbono de trás. Carbono da frente, hidrogênio, hidrogênio e cloro. De novo, ângulo diedro de 60 graus. E você tem a vice novamente, tá? Então, era isso para fazer na prova. E essa daí seria mais estável, tá? Outra... e vocês estão de parabéns. A maioria acertou a projeção de Fischer e fez os estereisômeros certos. A grande maioria, tá? Essa aqui vocês erraram. Para fazer a ressonância no benzaldeído e na anilina. Pode apagar aqui? Como é que eu faço? Mostro o efeito de ressonância no benzaldeído. Bom, onde vai começar a ressonância? Aqui, né? O par de elétrons π vai ser direcionado para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, eu começo a ressonância. Por enquanto, o deslocamento de elétrons está fora do anel. Então, eu estou com isso aqui agora. O oxigênio negativo e o carbono positivo. Porque esse par de elétrons foi deslocado. E este elétron aqui, ó, é do carbono. Quando ele vai embora, o carbono fica deficiente de elétrons. Então, ele vai ficar o quê? Positivo. Agora é que eu vou fazer o deslocamento de elétrons de dentro do anel. Como eu tenho uma carga positiva fora do anel, por atração eletrostática, eu posso deslocar este par de elétrons para cá, ó. Quando eu desloco esse par de elétrons para cá, um desses carbonos, o anel vai ter que ficar positivo, porque o anel está doando elétrons para fora. Então, ele vai ter que ficar positivo. E a carga positiva vai ter que ficar ou nesse carbono ou nesse. E aonde vai ficar? Neste aqui. Por quê? Este elétron, ele já é deste carbono. Quando eu deslocar ele para cá, ele não vai sofrer grandes mudanças, porque ele já é desse carbono. Agora, este aqui, menorzinho, ele é deste carbono aqui. Então, quando eu deslocar para cá, este carbono vai sentir falta desse elétron. Então, é este carbono que vai ficar positivo. Tá? Então, aí você vem, ó, e joga o par de elétrons para fora do anel.
Então, você vai ter agora oxigênio negativo, hidrogênio, e lá veio o par de elétrons para cá, ó. Eu vou até fazer esse par de elétrons azul, tá? E esse aqui é um elétron menorzinho. Quando eu jogo para cá, eles vêm para cá, ó. Esse aqui, ele nem arreda muito, porque ele já é desse carbono, então ele vai ficar aqui, ó. E o menorzinho aqui, eles vão formar uma ligação química. Tá? E a carga positiva vai ficar bem aqui, ó, neste carbono. Este eu repito, porque nada aconteceu aí, né? Então, eu repito, aí coloco aqui, ó. Tá? Agora, continua a ressonância, porque quando eu tenho um carbono positivo, eu tenho um orbital P vazio, né? Então, eu vou deslocar agora esse par de elétrons para cá, ó. Novamente, esse elétron aqui, ó, é o maior e esse aqui é o menorzinho. Quando eu deslocar esse par de elétrons para cá, o que vai acontecer? Este carbono não vai sentir tanto. Este aqui vai, porque o par de elétrons vai vir para cá, ó. Tá? Então, quem vai ficar positivo? Este carbono. Tá? Então, aí eu venho com a seta de ressonância. Tá? E vamos arredar aqui o anel, senão vai ficar muito imprensado aqui o resto da cadeia. Então, arredando o anel, colocando ele para cá, ó. Certo? Aí aqui eu tenho oxigênio negativo, hidrogênio. Aqui eu tenho a ligação, que formou fora do anel. Aqui eu vou ter outra ligação, porque eu desloquei, né? Então, ó, o gordinho aqui e o menorzinho aqui, ó. E a carga positiva bem aqui, tá? Aqui eu ainda não mexi. Agora eu vou fazer a ressonância aqui, ó. Deslocar o par de elétrons para cá. Mesma coisa. Aqui é o elétron gordinho e aqui é o menorzinho. Quando eu deslocar, este aqui não vai sentir, porque ele já é desse carbono. Agora, esse não. Ele vai perder esse elétron, porque ele vem para cá para formar a ligação. Tá? Oxigênio negativo, hidrogênio. Aqui eu tenho aqui carga positiva. Agora o que vai acontecer? Esse par de elétrons desloca para cá, este desloca para cá e eu volto ao estado inicial. Tá? Então, era assim para fazer a ressonância do benzaldeído. Tá? As outras questões, vocês vão resolver, que vocês erraram, vocês vão sentar agora para resolver em grupo, de 2 alunos. Tá? Eu reconheço que a prova estava longa, 15 questões. Né? A próxima eu prometo fazer só 10. E aí vocês vão fazer uma dinâmica de grupo para resolver essa prova, um grupo de 2 alunos, nesse horáriozinho que nos resta. E a quantidade de acerto vai valer 3 pontos, a quantidade de acerto vai ajudar a melhorar a nota de vocês. Tá? Por hoje é só. Obrigada pela atenção.